Sabe o que define um sorriso ideal? A gente pensa logo nos dentes, né? Mas a resposta, na verdade, não está só no alinhamento deles. Ela está numa arquitetura biológica complexa que molda o nosso rosto desde que somos bem pequenos. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos do crescimento crâniofacial, que é o que realmente determina a função e a beleza de um sorriso. Olha, a jornada de um recém-nascido até a vida adulta não é só uma questão de aumentar de tamanho. Não mesmo. É uma transformação profunda, coordenada. As proporções mudam de uma forma radical. A cabeça, por exemplo, que no feto ocupa quase metade do corpo, vai diminuindo sua proporção enquanto o resto cresce. E essa mudança é especialmente intensa no rosto e nas arcadas, que é justamente o campo de estudo da ortodontia. E aqui está a pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Como é que essa transformação toda acontece para moldar o nosso sorriso? Vamos descobrir juntos quais são os princípios biológicos que comandam a formação de uma oclusão funcional, desde o osso que dá suporte até o alinhamento final dos dentes. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com os fundamentos da ortodontia, depois passa para a dinâmica do crescimento, detalha como as arcadas e os dentes se desenvolvem, e no final, a gente vê o que acontece quando esse processo todo sai um pouco do esperado. Então, vamos começar pelo básico. O que é exatamente a ortodontia? O propósito dela vai muito, mas muito além de só deixar os dentes retinhos. A origem da palavra já dá uma boa pista, né? Dentes corretos. Mas o ponto crucial, e isso é fundamental, é que a ortodontia moderna sabe que os dentes são só a ponta do iceberg. Muitas vezes, uma mala oclusão, ou seja, um encaixe incorreto dos dentes, é um sintoma, não a causa do problema. O problema de verdade costuma estar nas bases ósseas que sustentam tudo, a maxila e a mandíbula. E a atuação do ortodontista pode acontecer em 3 níveis diferentes. A prevenção, que busca evitar que o problema sequer comece, a interceptação, que age quando a maloclusão já está dando os primeiros sinais, para frear o avanço dela, e, por fim, a correção, que entra em cena para tratar problemas mais complexos que já se instalaram. Certo. Agora a gente vai para o coração do assunto. Para entender ortodontia de verdade, a gente precisa entender a biologia do crescimento. É bem aqui que a ciência e a prática clínica se encontram. Essa frase, olha, resume um conceito central. O crescimento não é linear. Ele tem mudanças profundas de proporção, de forma. A mandíbula de um bebê e a de um adulto não são só diferentes em tamanho, elas são morfologicamente distintas. Entender essa verdadeira dança do desenvolvimento é o que permite ao ortodontista saber qual é o momento certo de intervir. Um dos princípios mais importantes que regem essa transformação toda é o chamado gradiente cefalocaudal. Basicamente, ele diz que o desenvolvimento amadurece no sentido da cabeça para os pés. É por isso que a cabeça de um bebê é tão grande em proporção ao corpo. As estruturas mais próximas do cérebro amadurecem primeiro. E esta aqui é a famosa curva de Scammon, a representação visual desse princípio. Observem como os diferentes tecidos do corpo parecem seguir relógios biológicos diferentes. A curva neural, que tem a ver com o cérebro e o crânio, atinge quase seu tamanho máximo já na primeira infância. Por outro lado, a curva geral, que rege o crescimento da maxila e da mandíbula, é bem mais lenta, se estendendo até a adolescência. É justamente essa diferença de tempo que cria tanto as oportunidades quanto os desafios para o tratamento ortodôntico. Mas como é que o osso cresce afinal? Existem 2 processos principais. A ossificação intramembranosa, que é uma formação de osso direta, típica dos ossos planos do crânio e do rosto, e a ossificação endocondral, que usa um molde de cartilagem que depois é substituído por osso. Ela acontece em áreas que aguentam muita compressão, como a base do crânio e, o que é crucial para a gente, o côndilo da mandíbula. E esses processos se manifestam de 3 maneiras. Primeiro, o remodelamento. Imagina um escultor que adiciona argila de um lado, a aposição, e remove do outro, a absorção. Isso causa o segundo mecanismo, o deslizamento. A escultura inteira parece se mover na direção onde a argila foi adicionada. E por último, o deslocamento, que é quando o osso inteiro é empurrado para uma nova posição pelo crescimento de outras estruturas, como um barco sendo levado pela maré. Ok, com esses princípios na cabeça, vamos ver como eles se aplicam especificamente no desenvolvimento da maxila e da mandíbula, que são as estruturas que formam o nosso sorriso. A base do crânio não é uma peça só. Ela cresce por meio de centros de crescimento de cartilagem, as sincondroses. A mais importante para o desenvolvimento do rosto é a esfena occipital. A atividade dela, que continua até o fim da adolescência, funciona quase como um pistão,
empurrando todo o complexo da maxila para frente e para baixo. É isso que define o perfil facial. E aqui vem uma sacada genial da biologia, o princípio em V. É uma estratégia fascinante. Para um osso que tem formato de V, como o céu da boca ou a mandíbula, aumentar de tamanho, o que acontece? Osso é depositado na superfície de dentro do V e removido da de fora. O resultado? O V se expande, e as dimensões aumentam de forma super eficiente. A maxila cresce em várias direções ao mesmo tempo. Lá atrás, na tuberosidade, para criar espaço para os molares. Para cima, nas suturas que a ligam ao crânio. Para baixo, no processo alveolar, acompanhando o nascimento dos dentes. E para os lados, no palato, usando aquele princípio em V que a gente acabou de ver. É uma expansão tridimensional. A mandíbula também tem seu centro de crescimento. Mas talvez o mais crítico seja o ramo mandibular. Ele passa por uma remodelação intensa. Osso é removido na frente e adicionado atrás. Isso efetivamente alonga o corpo da mandíbula e abre o espaço necessário para os molares permanentes nascerem. Bom, já construímos a fundação óssea. Agora vamos colocar os protagonistas em cena, os dentes. A jornada deles, desde a formação até o encaixe final, é igualmente fascinante. Essa jornada acontece em 3 grandes estágios. Primeiro, a dentição decídua, os famosos dentes de leite. Depois, a dentição mista. Um período que, para os pais, pode até parecer meio caótico, mas que é um processo biológico super organizado, onde dentes de leite e permanentes convivem e trocam de lugar. E, finalmente, a dentição permanente. E durante essa dentição mista, acontece um fenômeno que tem um apelido bem simpático, a fase do patinho feio. É aquela época em que os dentes da frente permanentes nascem, muitas vezes com espaços entre eles, meio inclinados para fora. Parece um problema, né? Mas, na verdade, é uma fase totalmente normal que se corrige sozinha quando os caninos permanentes chegam. E, no fim de todo esse processo, o que a gente busca? Uma oclusão normal permanente. Isso quer dizer um trespasse horizontal e vertical adequados, ou seja, o quanto os dentes de cima cobrem os de baixo, curvas de compensação que ajudam na mastigação e pontos de contato firmes entre todos os dentes para formar um arco bem coeso. Mas, claro, nem sempre o desenvolvimento segue esse caminho ideal. Vamos explorar rapidinho o que acontece quando o processo se desvia um pouco da norma. Má oclusão é qualquer desvio da oclusão normal. E aqui a gente chega a um ponto fundamental na biologia, a diferença entre o que é normal e o que é ideal. Uma oclusão normal é um padrão que funciona bem, é saudável e esteticamente aceitável. Já a oclusão ideal, aquele encaixe geométrico perfeito, bom, isso é uma abstração, uma teoria, que a gente quase nunca encontra na natureza. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a perfeição teórica é tão rara, o que a normalidade realmente significa no contexto da biologia humana? Talvez a resposta não esteja num padrão rígido ideal, mas sim numa faixa de variações que ainda permitem função, saúde e estética. Fica aí uma boa pergunta para se pensar.